Olá, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os filmes da Babá Assassina, que são particularmente bons filmes, eu gostei bastante, tá? Falar especificamente do primeiro e comentar um pouquinho sobre o segundo também. Uma dica aí pra galera, eu sempre solto spoiler de qual será o próximo vídeo na aba comunidade do canal, tá? Eu percebi que eu postei o spoiler desse vídeo aqui na aba comunidade, a galera ficou meio perdida, então fica avisado aí, tá? Só lembrando que eu faço lives na Twitch todo dia lá pras 9h30 da noite, jogando Fortnite, ouvindo uma música aí com vocês, beleza? Vocês podem botar música na live, etc. Bem da hora. Link na descrição, aguardo você lá. A babá do filme é interpretada pela Samara Weaving, que roubou a cena completamente. Ela com certeza é um dos principais motivos do sucesso desse filme. E ela até tem uma certa experiência com atuação. Fez uma novela em 2008 chamada Out of the Blue, da BBC, e alguns outros filmes também como Bad Girl, 3 Anúncios para um Crime e etc. O diretor é o Joseph McG, dirigiu alguns filmes bem conhecidos como As Panteras, Exterminador do Futuro, A Salvação, Crush à Altura 1 e 2 e etc. O cara tem currículo. Uma curiosidade é que lá em dezembro de 2014, o script do filme apareceu na blacklist dos melhores roteiros não produzidos em Hollywood. Roteiro esse escrito por Brian Duffield. Que bom, pra ser sincero, não é nada genial, longe disso, mas com tanto de lixo que o cinema de Hollywood produz, esse aqui com certeza se destaca bastante pela sua originalidade. Principalmente pra quem já tá enjoado de filme de super-herói. Eu particularmente já não aguento mais e até soltei um vídeo falando um pouquinho sobre isso. Não é todo ano que sai um Vingadores Ultimato pra você hypar, né? Os filmes da Babá basicamente são uma sátira dos filmes de terror trash. Faz isso bem feito? É isso que a gente vai descobrir aqui hoje. O filme começa mostrando o nosso corajoso protagonista com medo de tomar vacina e virar um crocodilo. Brincadeira, é só o medo de agulha mesmo. É aquele típico estereótipo do nerdão da escola que tem medo de tudo e todos e sofre bullying de todo mundo. O diretor gosta de usar esses slow motion no fundo desfocado, enquanto o foco fica nos personagens que estão falando. Dá uma impressão de que o tempo tá parado enquanto eles estão falando, saca? Foi uma ideia bem da hora e que trouxe um diferencial pro filme e que continua também na sequência. Daí aparece o pai da menina, interrompendo a conversa deles ali. Um baita cuzão, um adulto com mentalidade de um adolescente, que se orgulha muito do seu carro e também aproveita pra humilhar o Cole, nosso prota. NASCAR Nation, bitch! Aliás, humilhação é o sobrenome do protagonista, tá? É óbvio que iria ter o grupinho ali pra fazer bullying com ele, né? Liderado por um carinha que tem um amor especial por sua bicicleta chamada Cindy. Algo bem legal também são os efeitos sonoros. Eles aparecem em algumas cenas ali e não são aleatórios, eles se encaixam perfeitamente com o que tá acontecendo na tela, mas um ponto aí pra deixar bem legal o filme. Daí chega a fodona, com um bom rock tocando de fundo. Ela ameaça o moleque de uma forma misteriosa pra gente. Vai saber o que ela falou no ouvido desse moleque. E fura a pequena Cindy, cara. You crazy bitch. Deu pra perceber que os homens desse filme se apegam bastante aos veículos dele, né? Primeiro o carinha do carro, agora o moleque aqui e por aí vai. A ausência de um pai, eu acho que dá nisso. Logo de cara já mostra que ela é super carinhosa com ele e, né, justificando também o fato dele ser ali super chonadinho nela e que ela também já é babá dele faz um tempo. Pra quem não sabe, esse serviço de babá é bem comum nos Estados Unidos. Geralmente é uma garota mais velha ali da vizinhança, com seus 17, 18 anos, que é paga pelos moradores ali das redondezas para tomar conta dos seus filhos enquanto eles fazem uma viagem de fim de semana. A Belle Delphine, por exemplo, pra quem não sabe, era uma babá, fazia esses serviços aqui antes de entrar no Instagram e começar a tirar foto pelada, era isso que ela fazia. Ela leva ele pra casa e tem a famosa cena dele secando os seios dela. E eu não vou mentir, cara, foi engraçado. Não foi algo forçado do tipo ele tropeçar e cair de boca nos peitos dela, igual acontece muito em anime, saca? Depois tem um diálogo dele com a mãe dele, né, perguntando pra mãe dele se ele era um marica, certo? A mãe dele fica meio sem graça de responder, dá um discursinho ali e depois corta pro pai dele ensinando ele, ou menos tentando ensinar ele a dirigir, só que o moleque mal consegue sair com o carro. Engage.
E essa cena é importante porque vai fazer uma referência lá no final do filme também. Então, por isso que eu fiz questão de falar aqui. Daí tem um diálogo dele com a Melanie dentro do ônibus, onde eles discutem ali sobre o que as babás fazem depois que as crianças vão dormir. A menina afirma com 100% de certeza que quando as crianças dormem, os namorados, né, delas chegam ali e eles fazem aquilo gostoso que vocês sabem. Ele meio que duvida e se propõe a ficar acordado pra ver se a Bee faz isso. E é aí que a merda toda vai acontecer. I dare you to stay up tonight. Melhor não ficar, não. Os pais dele vão viajar e ele e a Bee começam a curtir juntos ali. Dançando pra caralho, um bom rock, se eu não me engano. Depois uma piscininha e, claro, um jantar. Nesse jantar também tem um diálogo bem importante que vai fazer referência com o final do filme. Ele pergunta pra ela qual seria a sua equipe intergaláctica dos sonhos em uma missão do fim do mundo. Tipo, como se fosse uma equipe para enfrentar o Thanos com as manoplas, tá ligado? Tipo os Vingadores dela ali da ficção científica. E a equipe dela é a seguinte: é o Kirk, Picard, Will Smith, Jeff Goldblum de Independence Day, Ripley e um ovo de Alien. Daí ela conta como queria funcionar essa missão, né? Basicamente o ovo do Alien iria possuir o Thanos e ele iria morrer. Eu preciso falar um pouquinho mais dessa cena. Primeiramente, destacar a atuação magnífica da Samara, que contou com a ajuda de uma trilha sonora, combinando ali perfeitamente com o que estava acontecendo, e também com os efeitos sonoros que eu já falei mais cedo. Se tu conhece os personagens do qual ela tava falando ali, cara, não tem como tu não se sentir dentro daquela cena ali. Foi bizarro, tu se sentiu dentro de uma cena da cena, sabe? Daí eles pegam um cinema ali no quintal e começam a imitar a fala dos atores do filme. Tipo eu assistindo Tropa de Elite pela 50ª centésima vez. O que o Ted faz com as pessoas? Ela dá ali uma cachaça pra ele, como uma boa babá, né? Dá ali um whisky pro moleque, ele finge que bebe, vai pra cama e a baguncinha começa. Ele manda um WhatsApp pra Melanie, dizendo que tinha ouvido um monte de gente chegar. A menina vai e diz então que vai ser uma orgia e ele nem sabia o que isso significava. Então nos é apresentado os integrantes da orgia sangrenta. Max, Allison, Sonia. A partir de agora, isso aqui vai virar um Esqueceram de Mim versão mais 18, onde o Macaulay Culkin basicamente vai matar todos os bandidos da sua casa. Obviamente tem que começar ali com Verdade ou Consequência, né, que é o jogo da putaria. Eu acho que nunca ninguém jogou esse jogo com boas intenções. A garrafa gira e a desafiada da vez é a Bee. Ela é desafiada, ela pede consequência e a consequência seria beijar todos da rodinha. E logo no primeiro beijo ela faz uma referência depois ali ao Poderoso Chefão, falando uma fala ali da parte 2, deixando o nosso amiguinho nerd cada vez mais apaixonado, que sim, ele tava bisbilhotando lá de cima. Avançando na sacanagem, ela dá um beijaço na mulher do lado, deixando os caras de pauzinando, como diria Gabriel Monteiro. A cara do moleque. Aí chega a vez do nerdão, cara. Aí vocês já sabem, né? Se desespera completamente. Afinal, uma fêmea estava vindo em sua direção para beijá-lo. Esse é aquele típico personagem de anime de romance, saca? Todo vergonhoso, que tem medo de tudo, antissocial e que treme de medo quando vê um ser humano do sexo oposto. This is kind of weird. I don't even really know you. Ela beija o nerdão e depois disso crava 2 peixeiras no crânio dele. E a partir de agora vai começar o terror que nós tanto esperávamos. Uma boa cena pra começar as matanças, diga-se de passagem. Aparentemente eles fazem parte de uma seita satânica e eles precisam de um sangue de um virgem como parte do ritual. E querem o sangue de um inocente também. Ou seja, do Cole, né? Uma criança. Eles tiram o sangue dele, depois disso ele tenta fugir, só que acaba desmaiando e preso. Ah, então a primeira, ela não errou a veia, ela injetou a droga. Né? Ou a droga tava na janta? Ele fica amarrado ali na frente deles todos, ali daquela trupe, e ele tenta se soltar ali meio escondido com um canivete. Só que tinha um espelho atrás dele, meio que todo mundo tava vendo ele tentando cortar a corda com o canivete, saca? Só que ele continua cortando mesmo assim. Does he not even see the mirror behind him? We can see you cutting the rope.
Esse tipo de piadinha funciona muito bem, cara. Essas me pegam muito mais do que as piadas espalhafatosas de morte, sabe? Apesar de eu achar que o filme faz as duas coisas muito bem. Enquanto eles falam ali, a polícia chega, porque o Cole tinha ligado pra polícia lá em cima, que felizmente, né, a rede pega, né? Porque eles poderiam muito bem inventar uma desculpinha pro sinal não pegar, porque é um filme de terror, tá ligado? Mas felizmente não fizeram isso e ele conseguiu chamar a polícia com sucesso. Daí a merda acontece. Cara, esse trecho é genial. Puta... O Cole toma uma bica do bombado que derruba ele da cadeira. 2 policiais entram na casa e um deles já recebe uma lança no olho. Tipo assim, what? E ele, tipo, dá um tiro na menina e que ela voa uns 100 metros. Tipo, parecia um Kamehameha que ela tinha tomado pra ter voado tão longe, tá ligado? O John, ele é o cara que faz piadinha a todo momento, sabe? No primeiro filme, no segundo, ele é o cara das piadoca. Fala que pegou DST com tanto de sangue que jorrou na cara dele já. Fala do Black Lives Matter. Só que aí a babá, vulgo Bi, acaba matando o segundo policial, acabando com a graça de todo mundo, daí sobra pro X9, né, que é o nosso prota. Um destaque pra Ellison, que tá mais preocupada com se alguém vai chupar ou não o peito dela a partir de agora, do que propriamente morrer de hemorragia. A perseguição começa ali atrás do Cole, né, e ele acaba empurrando o John, que vai pra trás e escorrega num carrinho de controle remoto, cai da escada e bate num quadro pontudo e um troféu pontudo e morre, basicamente. Nosso prota já tem a primeira morte nas suas mãos. A perseguição continua e o Cole consegue escapar pela janela, caindo, tipo, a uns bons metros, mas não quebrou nem o osso, né? Porque ele tem a força do protagonismo, né? Não tem como. Quebrou algumas coisinhas aí, hein? No mínimo. Ele corre pro depósito lá no quintal, pega algumas coisas que seriam úteis pra ele, um isqueiro, um parafusador e uns fogos de artifício. Ele entra debaixo ali no subterrâneo da sua casa, se esconde lá dentro e o seu próximo boss será a Sônia, que entra lá embaixo também pra procurar ele. E essa luta é bem interessante, cara. Tem um stealth ali e ela meio que, quando ela tava saindo, ele joga uma aranha pro alto e cai na ratoeira, ela ouve e a merda começa. Ele dribla ela, acende o fogo de artifício, erra, porém ele tranca ela lá dentro e aperta aquele spray que ele tinha pegado lá no depósito, só que esse spray ele era inflamável e acaba explodindo ali com o fogo que o fogo de artifício estava fazendo, que ele tinha errado mais cedo. E daí acaba explodindo, ele voa longe. Novamente o poder do protagonismo não deixa nosso menino Cole ser afetado com nenhum arranhão. Caralho! A granada essa porra, que? Daí seu próximo vilão é o Max, o jogador de futebol saradão. Ele usa os ensinamentos da Bi pra tentar vencer essa batalha. Lembra quando ela ensinou pra ele como que lidar com os bulinadores lá no começo lá do filme? Ele tenta usar isso agora, só que o level do grandão é alto demais, né? Nem um chute no saco causa dano nele, então foi inútil. Daí ele é salvo, né? Meio que sem querer, pelo moleque que faz bullying com ele, que tava tacando ovo na casa dele. Ele escuta e tipo, o Max manda ele checar lá o que tava acontecendo e dá uma surra no moleque. Ele chega lá de frente pro bulinador lá, recita a mesma frase do filme que ele tava assistindo com a Bi lá no começo, só que não dá muito certo, ele leva um pau ali e pede ajuda pro moleque, e implora ajuda pro moleque. O moleque finge acreditar nele, só que caga pra ele e vai embora. A perseguição continua, aí o Cole sobe numa árvore pra fugir do Jason? Muito bom. Cara, a cena do Max morrendo não faz nenhum sentido. Foi a mais foda-se possível. Tecnicamente, eu tô falando. Eu revi essa cena várias vezes, em câmera lenta, inclusive, e eu não consegui achar o ponto onde ele se enrola com a corda e acaba morrendo enforcado. Não existe essa cena. Ele escorrega na árvore, né, porque a mão dele tava melada, isso dá pra ver, mas simplesmente tem um corte seco ali que já aparece ele todo lá pendurado, enforcado. Tipo, what? Foi um básico exemplo do roteirista ter bufado tanto o vilão que não sabia mais como derrotar. Tudo bem, acontece nas melhores famílias, não tem o que fazer. Agora só falta o boss finale, que tem uma 12, diga-se de passagem. Alguém entendeu como que ele conseguiu se enforcar? Teve uma lógica. Ele corre pra casa da sua outra crush, explica pra ela tudo o que tá acontecendo e eles se escondem ali da Bi, que foi atrás dele e invadiu a casa da menina também, né? Cara, nessa parte tem uma hora que eles estão ali escondidos e o jarro cai. Ele segura antes que o jarro caia no chão e faça barulho, põe no mesmo lugar, o jarro cai de novo, ele pega e põe no mesmo lugar de novo. Tipo assim, caralho. Cara, se essa piada foi proposital, genial. Parabéns. Rafael!
Uai, tá de sacanagem, né, caralho? Bota essa porra no chão. A Bee não acha o Cole na casa, vai embora. A Melanie dá um beijo no Cole. E com isso ele recupera o HP e a coragem e sai na rua gritando e correndo atrás da Bee. Aquele nerdão com medo de tudo e todos lá no início do filme pode esquecer. Aqui o nosso menino tá upado agora. Já matou uma caralhada de gente, ganhou XP pra caralho e tá pronto pra enfrentar o boss final. Principalmente depois de ter derrotado alguém com um level tão alto quanto o jogador de futebol americano lá. Foi na cagada? Foi na cagada. Teve ajuda do roteirista? Teve ajuda do roteirista. Mas se fizeram o Batman com preparo ganhar do Goku, isso aqui a gente deixa passar batido tranquilamente. Com isso, o vencedor dessa batalha mortal é Batman com preparo. Ele volta pra sua casa e pro seu azar a Allison tava viva, mesmo ele tendo checado. Nessa parte tem uma piada muito boa que ela tá ali descendo o cacete nele, certo? E ele, pra se defender, dispara uma sequência de socos nos seios dela. E ela fica extremamente chocada com isso, se afasta, chama ele de pervertido e fala que não tava tentando matar ele, dando soco no saco dele, né? E parando pra pensar, ela tem um bom ponto, né? I wasn't trying to kill you by punching your dick. Oh, I've never felt so violated before. Só que quem mata ela não é o Cole, é a Bee com um tiro de 12 explodindo sangue pra todo lado. Agora é hora do X1. Só que pelo que a gente viu, ela deu hit kill na Allison, que fazia parte do grupo dela. Então talvez o Cole não tenha level suficiente pra enfrentar ela não. Acho que, sei lá, seria mais fácil zerar Dark Souls pelado. Então ele usa o cenário a seu favor. Ele pega o livro satânico lá, ameaça queimar. A Bee sente esse golpe, tenta dar uma investida ali, falando que ia contar pra todo mundo que ele ajudou ela a se livrar dos invasores ali da casa e que eles seriam eles contra o mundo e blá blá blá. E pra minha surpresa, ele não caiu nesse papinho dela, queimou o livro, tacou no chão, ela se desespera, tenta apagar o fogo lá do livro. Ele vai pro meio da rua, começa a correr lá e começa a tocar Queen, We Are The Champion. Ele pega o carro do pai da crush dele, da Melanie, que tirou onda com ele no começo do filme, lembra? E acelera em direção à sua própria casa. E o moleque simplesmente entra com o carro e tudo dentro da sua casa, na direção onde a Bee estava. Foi mirou ali, ele deu com o carro em cima dela, invadindo a sua própria casa, mano. Perfeito. Cara, essa cena é extremamente bem feita. Você consegue ver o carro acertando em cheio ela, sabe? Foi uma composição de ângulos ali muito bem feita pra dar essa sensação e também pra mostrar o impacto que o carro fez na casa. Inclusive, eu posso estar falando merda, mas eu tenho quase certeza que o diretor mandou literalmente arremessarem um carro na casa sem uso de CGI, tá? Porque ficou muito bem feito, na moral. E, cara, o diálogo final dele com ela é bem da hora, tá? Ela disse que o Cole nunca tinha falado pra ela qual seria a sua equipe intergaláctica dos sonhos, né? Qual seria a equipe dele? E vocês lembram que ela contou a equipe dela, né? Que seria lá com Will Smith e tal. Então ele responde: Almirante Adama, Data, Predador, você e eu. E ela fala que ele nunca tinha falado que podia se auto-escalar. Ele responde dizendo: é ficção científica, você pode fazer o que quiser. Didn't say we could add ourselves. Science fiction, you can do anything. Eu quase chorei, mano. Eu quase chorei. Já foi melhor que 95% dos filmes românticos adolescentes da Netflix. E pra concluir, os capangas do Carinha que fazia bullying com ele ficam admirados com tudo que aconteceu ali. E o líder deles acaba perdendo seu amor atropelado. A Cindy. Bem feito. Chupa. Daí tem uma cena pós-crédito onde a Bee não tava mais no chão e acaba atacando ali o coitado do bombeiro. Essa cena foi bem desnecessária. Era muito melhor só ter mostrado que ela não tava mais ali. Já tava de bom tamanho. Já deu pra mostrar que é um cliffhanger, né, pra uma possível sequência, e fazer ela matar ali o bombeiro, achei é só desnecessário, não tem muito o que falar. Bom, o primeiro filme ele acertou demais no humor, ele se zoa outros filmes, e ainda tem um toque mais sério aqui e ali, como a relação do Cole com a Bee e com a Melanie, por exemplo. Só que aí, em setembro de 2020, a sequência foi lançada, e eu tive que reassistir, né, porque já faz um tempão que eu vi, acho que foi lá no lançamento mesmo, 2020, daí eu reassisti pra dar um resumão aqui do que eu achei pra vocês, né? Já vamos unir o útil ao agradável. A sequência tem um time skip de 2 anos. Agora o Cole é um jovem adolescente junto com a Melanie, que inclusive se torna a grande vilã do filme. Uma nova personagem aparece, chamada Phoebe, que aliás caiu como uma luva. Muito boa personagem. A atriz é excelente, então se encaixou realmente muito bem. I just wanna fucking scream.
Essa parte 2 eu gosto de falar que ela é um produto completo. O primeiro filme eu encaro mais como uma beta, sabe? Até porque tem 1h20 minutos só. Foi literalmente... Vamos adaptar esse script aqui que tava encostado ali, parece ser muito bom. Se fizer sucesso, a gente faz uma sequência com bastante conteúdo aí, uma sequência realmente completa. E foi o que aconteceu, tá? Os vilões antigos retornaram, gostei disso, só que eles poderiam ter aproveitado também os novos vilões que botaram ali. E ao invés disso, eles só descartaram completamente ali com a Melanie esses novos vilões e tipo, os caras foram inúteis o filme inteiro, tá ligado? As cenas de morte continuam muito boas, aliás, melhoraram. O roteiro ficou bem certinho, fechou bonitinho. O Cole era tratado como maluco porque ninguém acreditava no que ele falava, né? Que era um culto satânico, que ele deu com o carro na cara da babá dele, ninguém acreditava nisso. Só que aí o pai dele, no final das contas, acaba acreditando nele porque viu a Bee literalmente sumindo ali na frente dele, aí não tinha como, né? Fora o culto ali e tudo mais. What the fuck was that? Tem algumas cenas muito boas que eu gostaria de destacar aqui, como por exemplo, a referência ali aos jogos clássicos do Mortal Kombat, na luta entre a Phoebe e a Melanie. Ficou sensacional, mano, com FPS baixo e com as trilhas sonoras parecidas com a dos jogos, e com os efeitos sonoros parecidos com os dos jogos, ficou genial. Gostei do retorno da Bee também, que aparece lá no finalzinho do filme, não roubando muita cena, deixando mais o espaço pra Melanie e pra nova personagem. Aliás, a Phoebe, ela tem uma história bem legal, que se encaixou muito bem com a obra. Eles poderiam muito bem só ter tacado um personagem aleatório ali, pro roteiro funcionar, mas eles fizeram questão de fazer um negócio bem feito e fazer com que a história da Phoebe se conectasse com a história da Bee e, consequentemente, com a do Cole, então ficou algo da hora. E claro, ela é o novo grande amor do Cole, já que suas duas últimas paixões tentaram matar ele, né? Bom, cara, eu quase que não faço esse vídeo, pois como é um filme que se zoa bastante, eu fico sem ter muito o que falar, tá ligado? Mas eu acho que deu pra dizer algumas coisinhas aqui e ali e pontuar o que eu queria pontuar e fazer os elogios que esse filme merece, com certeza. Ah, e tem cena pós-créditos, tá? Provavelmente teremos uma parte 3 disso aí, porque o livro não foi destruído. Comenta aqui embaixo um próximo filme que você gostaria de ver uma review, pois se tu assistiu até aqui eu mereço o teu like, né? Dá essa moral aí. E se puder, se inscreve no canal se tu curtiu o conteúdo.